Mateus capítulo 6. Do verso 25 ao verso 34. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, Jesus sabia o que estava falando. E esta é uma palavra para todas as gerações, naturalmente. Mas uma palavra mais específica para a nossa geração. Porque o mesmo Cristo que falou essas palavras para a sua geração, disse também que nos últimos dias, uma das marcas da geração do arrebatamento seria a inquietação. Seria a agonia, a ansiedade, que é um instrumento de derrota para muitos, inclusive muitos de nós, que estamos aqui, e você que está acompanhando pela internet. Ansiedade. Ansiedade que nos faz querer viver muitos dias de uma vez só. Muitos dias de uma vez só. Abraçar muitas tarefas de uma vez só.
resolver tudo ao mesmo tempo. E ainda querer resolver um futuro que ainda não existe, nem chegou. Um tempo que rouba de nós uma paz que deveria ser a marca da nossa vida. Um tempo que nos faz sofrer antecipadamente. As preocupações se avolumam. Não há mais ninguém descansado, nem mesmo os que se aposentam. Porque a agitação dos últimos dias cobra a atividade de todo mundo. É uma roda viva e veloz, que nos lança a uma velocidade tal que não conseguimos nem mais dormir. Tão agitado está o nosso coração. Dormimos tarde e acordamos cedo, a cabeça já funcionando a mil. Os nossos sonhos não são os melhores sonhos, os mais tranquilos, são atribulados. Porque a nossa memória não descansa, não tem tempo para descansar. Está sempre sobrecarregada. Não abra agora, por favor, por uma questão só de estratégica, para você não perder o fio da meada. Eu falei um dia desse aqui, por favor, não abra a Bíblia agora, depois você confere. E uma irmã depois veio me dizer, pastor, estava bravo hoje, dando bronca na gente, mandou não abrir a Bíblia. Mas não foi brigando, não, é só uma orientação. Depois você confere em Lucas capítulo 21. Quando Cristo fala sobre as últimas coisas, é um sermão profético sobre a volta dele. Como estará o mundo na volta dele? E ele diz assim, cuidado, para que aquele dia não sobrevenha sobre vocês e apanhe vocês sobrecarregados de muitas preocupações. Ele sabia de tudo isso, porque Jesus conhece o futuro. E há uma inquietação sobre a face da terra, envolvendo a todos nós. E por isso vivemos inquietos. Não dá para ficar assentado num lugar. Não há espaço para reflexão, para meditação, porque estamos por demais acelerados, igual o coração de beija-flor. Se você não sabia, eu peguei uma matéria, Reino Animal, falando sobre o beija-flor. Aquela atividade do beija-flor, que nos é incrível, que ele bate as asas com velocidade tal que o permite ficar parado, mas parado mesmo, que até as câmeras que captam a imagem em slow motion, pega a velocidade das asas e ele completamente parado. Mas o beija-flor não dorme, ele não descansa. Aliás, o descanso dele é por segundos. Ele para assim e o coração para de bater. E volta. E aquela é uma forma de ele recarregar a sua bateriazinha. Deus fez assim. É uma ave que está em constante atividade. Seu coração pulsa muito mais veloz do que muitas aves. Muitos animais da mesma espécie. E a gente está assim, o tempo todo agitado. A gente não para, não tem tempo. E você encontra uma pessoa e você pergunta, e aí, como vai? Está tudo bem? Está tudo jóia? A pessoa não tem tempo para conversar com você. Ninguém tem tempo. Não tem tempo para nada. A sua agenda, você crê que não vai dar conta de resolvê-la. Se tiver 1 ano, você não tem como resolvê-la. E você encontra muitas pessoas no seu dia a dia que dizem assim, olha, se hoje o dia tivesse 30 horas, eu ainda não daria conta do que tenho que fazer. Preocupações, ansiedade, que é um elemento que está matando a gente. Ansiedade, que são ocupações demais para uma pessoa só. Ninguém aguenta. O ser humano não suporta isso.
Não fomos feitos para isso. Por isso, tantas crianças que deveriam estar brincando, estão estressadas, indo para psicólogos, psiquiatras, para os terapeutas, porque estão indo para a escola com 2 anos de idade. E já estão suportando pressões, cobranças escolares e de outras tarefas aos 2 anos de idade. Quando chegam aos 18 anos, já passaram por tantas escolas, por tantas áreas, que já não suportam mais estudo, já estão estressados e estão puxando os cabelos. Estresse. Até os animais estão estressados, porque nós os estamos estressando. Ansiedade. E olha o que é que a Escritura nos diz nessa noite. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E então, no argumento do Senhor Jesus, ele põe as coisas mais básicas da vida: comer, vestir, beber. E depois ele repete a frase e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque quem faz assim são os gentios, não os crentes. E depois dá a razão disso. Então eu vou comentar essas 3 partes separadamente. Primeiro aspecto, então, que vou repartir com você, rapidamente quero orar com você. Jesus diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que a vez de beber, quanto ao que a vez de vestir. Nós somos uma geração que não nos contentamos com o que temos. E não é uma culpa nossa. É o sistema. Há uma máquina que gerencia as nossas vidas, que manipula o nosso pensamento, que nos induz a comportamentos e atitudes que nós não escolheríamos. É um sistema que diz que você está precisando daquilo, e nem sempre você está. Mas o sistema diz que está. Vou dar alguns exemplos básicos, rápidos. Não quero polemizar, vou apenas expressar o meu entendimento sobre isso. Apenas ouça. O que eu encontro de homens insatisfeitos com o seu corpo, até homem insatisfeito com o corpo. Ah, porque tem que ir para a academia porque o peitoral não está muito saliente, entendeu? Para corrigir esteticamente alguma área. Cada vez mais as clínicas, aliás não é clínica não, como é que dá o nome? Não, é de correção e tal. As clínicas estéticas de homens. Corrigindo o septo nasal, corrigindo o nariz, sobrancelha, se ajeitando, se arrumando. São os quê? Os metrosexuais. Insatisfeitos. E as mulheres? Ah, porque está gordinha. Ah, porque está magrinha. Ah, porque está baixinha, porque está alta. Não importa. Se tem cabelo liso, quer encrespar. Se tem cabelo crespo, quer alisar. Se tem cabelo preto, quer ficar louro. Se tem louro, quer ficar moreno. Sempre insatisfeitos. A saúde, o bem-estar fica para outras instâncias. O importante é estar dentro do sistema. Aprovado pelo sistema. Ainda que você calce
40, mas tem que usar um 39 para ficar arrumado. Verdade? Sistema que manipula sua vida e a minha. Insatisfeitos, correndo atrás de tantas bobagens. Aí outro entra numa jornada de uma dieta alimentar, sacrificando o seu metabolismo, sem acompanhamento médico e sem necessidade, mesmo que a pessoa tenha uma estrutura que exija uma certa massa muscular, mas estão achando, alguém comentou, alguém olhou diferente, a pessoa tem que correr atrás para diminuir e entra numa dieta alimentar incrível. Insatisfeitos. Eu li uma frase já faz alguns anos, eu achei sensacional, sobre dieta. O autor, que eu não sei quem é também, eu vi numa revista, disse que começou uma dieta maravilhosa. E durante 2 semanas, cortou o carboidrato, cortou fibra, cortou não sei o quê, cortou carne, e descobriu uma coisa maravilhosa, que nessas 2 semanas, ele descobriu que em 2 semanas, ele perdeu 15 dias. Eu achei sensacional. Insatisfeitos. O tempo inteiro, querendo mais. De tudo. Um pouco mais. Nunca está satisfeito com nada. E buscando, e correndo, e suando, dormindo tarde, acordando cedo, correndo atrás. Estressado, sem viver. Não é verdade? A vida está assim. Você passa na rua, olha para o semblante das pessoas, só tem gente maluca. Gente doida, semblante carregado, franzido assim a testa, rugas de expressão, o tempo inteiro estressados ali, ansiosos. Aí você vai ver o fundo, a natureza dessas coisas. Nada é eterno, tudo passageiro. Tudo passageiro. Correr atrás do vento. Então, o básico já não nos satisfaz. Tem uma palavra do apóstolo Paulo que eu quero deixar para fechar esse primeiro item aqui. É quando ele escreve para Timóteo, e ele diz assim: ó homem de Deus, foge dessas coisas. A riqueza, correr atrás, porque os ricos não dormem. Os ricos são os mais miseráveis. São os que menos contribuem. Os que menos abrem mão. Os que sempre querem mais. Os que estão dispostos a passar por cima de qualquer coisa para terem mais, porque não podem mais e não sabem mais viver com menos. E não dormem. E Paulo disse: Timóteo, saia dessa. Segue a piedade. A piedade com o contentamento. Porque se a gente tiver o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Porque do mundo nós não viemos com nada e vamos voltar sem nada também. Não existe bolso nos caixões para levar o que a gente tem. A piedade com o contentamento. E nossa esquizofrenia é tanta que a gente não sabe nem identificar o que a gente tem. A gente só diz o que a gente não tem e o que precisa ter. Ao ponto de abrir a geladeira e ficar reclamando porque não tem lugar onde botar nada nessa geladeira, tanta coisa aqui, não tem onde botar nada, fica reclamando porque não tem onde colocar coisa na geladeira. E reclamando porque não tem mais espaço no guarda-roupa para colocar uma roupa. E não sabemos agradecer.
Porque sempre queremos mais. Estamos de olho no que a gente vai ter, quer ter, precisa ter, o que nos disseram que nós precisamos ter. Ansiedade. E Deus nos chama à ordem. A gente olhar o que a gente tem. E uma coisa eu desafio você nesta noite, eu digo assim com toda verdade e certeza. Você que está aqui, não tem faltado nada a você. Mesmo passando por provas, lutas, dificuldades, mas Deus não deixa faltar nada. Segundo aspecto que quero repartir, olha o que é que ele diz aqui. Ele diz que as aves dos céus e os lírios do campo não fazem nada, mas Deus sustenta. E quem fica ansioso por essas coisas são os gentios. Que no caso aqui não é uma menção às nações que não são judaicas. Porque o evangelho já estava prometido aos gentios. É uma alusão aqui ao incrédulo, ao que ainda não conhece o Senhor. Sabe o que é que isso tem a dizer para mim e para você nesta noite? Que a nossa ansiedade é pecaminosa. Esse tipo de ansiedade, de antecipar as coisas, de viver em busca do que você não tem, esquecido do que você tem, adoecendo por causa disso, isso é pecado. Isso é coisa da impiedade. E como nós nos deixamos levar por isso? E vamos caindo em armadilhas pecaminosas. E nos esquecemos do Deus provedor, que nos sustenta em todo o tempo. E blasfemamos, nem sempre com a boca, mas com o comportamento. Viver ansioso, assoprando, é pecado. Porque é como se esperássemos que nós mesmos pudéssemos resolver as coisas. Onde está a promessa do Senhor? Será que é a nossa força? Nossa habilidade, nossa instrumentalidade, nossos recursos, nossa inteligência? Obviamente que não. Mas quando nos deixamos levar por esse ângulo e caímos nessa ansiedade galopante, volumosa, crescente, mundana, isso é pecado, disse Jesus. Não andeis ansiosos. E então, finalmente, estou olhando o relógio ali, finalmente, vem a razão de tudo isso. Que está no verso 32, que diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. E agora vem a frase que quero destacar. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Queridos, Deus conhece as nossas necessidades todas. O profeta Isaías diz que antes que a gente abra a boca, Deus já conhece a nossa necessidade. Ele cuida de nós, como nós cantamos agora há pouco ali, com tal desvelo, que diz o salmista, no Salmo 34, até os leõezinhos, que são filhos daquelas feras que matam até um ao outro para defender a sua prole. Até os leõezinhos passam necessidade
e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eu já fui jovem e agora já sou um velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que então viver ansioso? Por que então não depositar aos pés da cruz a nossa ansiedade, os nossos temores, descansar o coração, dormir em paz, olhar para o que a gente tem, dar graças a Deus, àquele que dá semente ao que semeia, aquele que tem uma aliança, um compromisso conosco e que até o fim Ele vai cumprir a sua palavra, porque Deus é fiel. Então quero te chamar nessa noite a descansar o seu coração nas mãos de Deus. Porque por mais ansioso que você e eu estejamos, não temos como mudar as coisas. Porque Deus é soberano. Ele dirige a história, dirige as nossas vidas. Louvores e glórias sejam dadas a Ele. Amém. Vamos cantar um hino maravilhoso, com toda a ênfase. Vamos lá, Regina.